Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa declaração, essa orientação está em Levítico capítulo 19, versos 17 e 18. Desde o Antigo Testamento, Deus, o Criador de todas as coisas, Ele dá orientação ao seu povo de como ele deve viver os seus relacionamentos. Esse texto diz que eu não devo guardar mágoa no meu coração, no meu íntimo, contra o meu irmão. Diz que eu devo repreender, eu devo conversar com o meu próximo e resolver a situação para que isso não se torne pecado sobre a minha vida. Ele diz que o fundamento para isso é o amor que eu devo ter. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E finaliza dizendo, quem diz é o Senhor. É por causa do Senhor que nós podemos viver assim. Desde que o pecado entrou no mundo, existem conflitos nos relacionamentos. Existem conflitos entre as pessoas nos nossos relacionamentos. Otto Lara Rezende, jornalista e escritor, afirmou: o perdão é o combustível do convívio. O perdão é o combustível do convívio. Quando há necessidade de se perdoar, é porque existe alguém ofendido. Ofender, fazer mal, causar mal a alguém, ferir com palavras, com ações. Uma triste conclusão é constatar que um dos deveres dos discípulos de Jesus Cristo mais negligenciados é o perdão quando se é ofendido. Temos a tendência, e escolhemos muito mais, guardar a mágoa e sermos hipócritas, fazermos de conta que está tudo resolvido, do que resolvermos a situação. Essa é uma triste realidade. Nem sempre é possível evitar a ofensa, mas há uma orientação clara do Senhor para nós resolvermos problemas quando somos ofendidos. Daí, meus queridos, será absolutamente indispensável para o bem das nossas almas, para a saúde do corpo de Cristo, para a glória do nosso Deus, nós efetivamente compreendermos como lidar com a ofensa e colocar isso de forma prática no nosso dia a dia. E é sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, lidando com a ofensa. O primeiro texto que nós vamos ler está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso de número 21 a 26. Mateus 5, a partir do verso de número 21, diz assim. Deixa todo mundo achar aí. Esse barulhinho de folha passando é bom. Mateus, capítulo 5, a partir do verso de número 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Esse é o 6º mandamento dos 10 mandamentos apresentado no livro de Êxodo. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, e essa palavra é de Jesus, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade,
te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse texto está no Sermão do Monte, onde Jesus está proferindo as diretrizes claras de como discípulos de Jesus devem viver. Uma vez fazendo parte do reino de Deus, existe um jeito diferente de viver. Um jeito que agora é conduzido pelo Espírito Santo que habita na vida daquele que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, é uma pessoa que vive conforme os valores, os princípios do reino de Deus. Não mais o reino deste mundo, mas o reino de Deus, que já está presente com a vinda de Jesus Cristo e que será pleno com a sua volta. Jesus, então, está ensinando para todo aquele que já foi regenerado, aquele que tem uma nova vida, que foi perdoado, justificado, que pertence a Jesus Cristo, como viver a partir do reino espiritual. É por isso que quando ele fala que não matarás é muito mais do que simplesmente tirar a vida de uma pessoa, eu posso matar uma pessoa sem tirar a vida dela, e é o que ele vai defender e apresentar para a gente aqui, diz respeito ao que está no mais profundo do nosso coração. E então Jesus quer ensinar aos seus discípulos como viver esses valores, e aqui ele está falando, quer falar claramente sobre a ofensa. Ninguém mata o outro porque resolveu matar. Se a decisão de matar o outro nasce no coração de uma pessoa, é porque ela foi ofendida e quer se vingar. Então Jesus pega esse sexto mandamento, aprofunda a sua interpretação e diz que eu posso matar uma pessoa se eu me irar, verso de número 22, contra ele. Se o ódio crescer de tal maneira no meu coração, eu estarei como que matando essa pessoa. Provavelmente você já ouviu, se não você mesmo proferiu, essa pessoa morreu para mim. Não quero mais saber dela. Meus irmãos, Jesus dá uma interpretação espiritual da lei, e não meramente legal e superficial. Jesus está ensinando que a lei não se aplica apenas exteriormente, mas no coração. Eu posso não matar o Marcelo dando um tiro, cortando a sua garganta ou fazendo qualquer outra coisa, mas eu posso matá-lo no meu coração. Quando eu quebro a relação, quando eu digo que ele não serve mais para ser meu amigo, para a gente ter convívio, quando eu ajo com indiferença para com ele, quando eu caminho e vivo como se ele não fosse ninguém. Jesus chama a atenção para que se eu irar contra uma pessoa, estarei sujeito a julgamento divino, diz aí o verso de número 22. Ele diz que isso é como se eu tivesse matado. Ele diz que se alguém insultar outro, que vai além de irar, que o ódio nasce profundamente, eu estarei matando a pessoa. A palavra usada para tolo é raká, que diz respeito a um profundo desprezo. Como quem diz, você não vale nada. E Jesus diz, olha, isso é muito sério, porque vocês fazem parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, pertence ao mesmo reino, o reino de Deus, e isso não pode existir, porque se existir, vocês estão negando aquilo que vocês confessam. Somos um em Cristo. A primeira carta que João escreve, capítulo 3, verso 15, ele afirma o seguinte: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. O que fazer quando você ofende alguém? Esse primeiro texto, nós vamos aprender a lidar com a ofensa quando eu sou o ofensor. Quando eu ofendi alguém. Então veja comigo, no verso de número 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faze a tua oferta. O que Jesus está ensinando para mim e para você é que quando você vai prestar o seu culto a Deus, quando você se coloca diante de Deus para agradecê-lo, porque Ele é o Deus da sua vida, porque Ele te deu vida em Cristo Jesus, te perdoando sem você ter feito nada por isso, foi pura graça, e naquele momento o Espírito Santo trouxer à sua memória, tem alguém a quem você ofendeu, é para você imediatamente ir resolver esse problema.
É a orientação clara de Jesus Cristo. É para você partir para a reconciliação, ir até essa pessoa e resolver a questão, esclarecer os fatos, conversar, dialogar, pedir perdão. Para demonstrar a urgência e a importância desse ato, o que é que Jesus faz? Ele usa duas ilustrações. A primeira é a do culto, versos 23 e 24. Você chegou para adorar ao Senhor, foi lembrado, deixa a tua oferta. Vá primeiro reconciliar com seu irmão, faça isso o mais rápido possível, porque mais importante do que ir à igreja e ir à presença de Deus, prestar o seu culto, é estar reconciliado com seu irmão. Você deve ir a quem você ofendeu. O judeu, quando ia ao templo, ele levava o seu sacrifício, que representava o seu pedido de perdão a Deus. Ele reconhecia que tinha ofendido a Deus, levava o seu sacrifício e ali ele estava dizendo: Senhor, eu peço-te perdão. E então, com a certeza do perdão de Deus, ele se sentia ou entendia-se aceito por Deus. E aí Jesus usa essa imagem que está na mente do judeu, dos seus discípulos, dos escribas, dos fariseus, e diz: você tem que deixar a sua oferta e reconciliar com seu irmão, depois você volta e oferece a sua oferta. Como estar reconciliado com Deus e não agir para reconciliar-me com o meu irmão a quem eu ofendi? Como? Não existe possibilidade. Da mesma forma, se eu peço perdão para que haja reconciliação, o contrário é verdadeiro. Se eu vou ao templo e ofereço o meu sacrifício para receber perdão, sem perdoar aquele que me ofendeu, por consequência, eu também estou errado. Então eu preciso perdoar, tanto quanto eu preciso pedir perdão. E Jesus diz que isso é urgente. Isso é urgente. A segunda ilustração que ele usa é a figura do julgamento perante um juiz, versos 25 e 26. Ele diz: olha, você está devendo algo, e você está caminhando com o seu adversário para ir perante o juiz, mas você sabe que você está devendo, você sabe que você está errado. Então resolve logo isso enquanto vocês estão a caminho, porque se chegar perante o juiz vai te condenar, você vai ser preso até você pagar o que você deve. Então Jesus está dizendo: evita isso, evita o peso da mão de Deus sobre a sua vida, porque você está em pecado, porque não perdoou ou não pediu perdão ao seu irmão. Resolva o seu problema enquanto você pode fazê-lo. A gente precisa parar um pouquinho aqui. E nós precisamos pensar e pedir ao Espírito Santo, perguntar para Ele: Senhor, quem eu ofendi que eu preciso pedir perdão? Eu quero te pedir que faça essa oração, você e Deus. Senhor, quem eu ofendi? Porque eu estou diante do Senhor prestando meu culto e minha adoração. Mas será que eu ofendi alguém? Se eu ofendi, eu preciso me reconciliar com essa pessoa. Eu preciso pedir-lhe perdão. Eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso reconhecer minha falha. Eu preciso reconhecer o meu pecado. E eu preciso pedir perdão. Então, faça essa oração. Pai, nós reconhecemos que somos pecadores. E não será difícil identificarmos que ao longo da nossa existência nós ofendemos muitas pessoas. Filhos, cônjuge, amigos, irmãos em Cristo, colegas de trabalho, tantas pessoas. Nessa hora, nós que queremos ser mais parecidos com Cristo, que pedimos para que o Senhor nos desse inteligência para viver a Tua palavra, traz ao nosso coração. Teu povo orou e eu peço que o Senhor de fato mostre para cada um de nós quem nós ofendemos e a quem nós precisamos urgentemente pedir perdão, para que haja reconciliação. Em nome de Jesus. Essa é a forma
de lidar com a ofensa quando eu ofendo alguém. Abra agora Mateus capítulo 18. A partir do verso de número 15, nós vamos aprender com Jesus Cristo a lidar com a ofensa quando eu sou o ofendido. Quando alguém pecou contra mim. Quando alguém me ofendeu. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou, no meio deles. Qual o contexto, agora, do capítulo 18, onde nós lemos aqui a partir do verso 15? Jesus está falando, mais uma vez, sobre como é o reino de Deus, o reino dos céus, como tem que viver quem tem a nova vida em Cristo Jesus. Então, ele começa o capítulo falando sobre quem é o maior no reino dos céus. É aquele que depende totalmente de Deus, que se humilha, que é simples, que é sincero, que é perdoador, que é amoroso, é como uma criança. Está aí dos versos de 1 a 5. Depois ele fala da necessidade do testemunho de uma vida que vive os valores do reino. E ele vai falar então sobre aqueles que ofendem os pequeninos, que fazem tropeçar os pequeninos, de 6 a 9. De 10 a 14, mais uma vez, ele fala da ovelha perdida, aquela que fugiu e que deve-se ir atrás dela. Para depois ele chegar e começar a falar sobre como nós devemos tratar quando nós formos ofendidos. Então, Jesus está falando de ofensa, de tropeço dos pequeninos, de ofensa contra Deus, do 10 ao 14, e de ofensas contra uns aos outros e contra a igreja, nos versos de 15 até o 35. O contexto do capítulo 18 todo é perdão. Como lidar com o perdão? Como a gente machuca as pessoas, como a gente fere as pessoas, e como a gente precisa pedir perdão, e como a gente precisa perdoar. Esse é o contexto do capítulo 18. Então, o que fazer quando alguém te ofende? Se alguém lhe ofendeu, o que você tem que fazer? Está aí no verso de número 15. Não é deixar de lado, não é esquecer e deixar o tempo para o problema passar, não é sair por aí falando mal do outro, não é contando o que aconteceu, até de forma bonita. Eu queria que você orasse pelo fulano, porque ele fez isso comigo. Não. O texto diz que é para fazer o quê? Se teu irmão pecar contra ti, vai conversar com ele só. É com ele. Você vai buscar esse irmão e vai conversar com esse irmão. Vai dizer para ele o que está sentindo. Vai dizer que ele te ofendeu, que ele te magoou, que ele te machucou. Ah, como isso é difícil. Como isso é difícil a gente fazer. Mas tem que ser feito, é o que Jesus ensina. Temos que vencer o medo, o orgulho, o que for preciso para fazer isso. Mas temos que fazer, porque é assim que vive quem pertence a Jesus Cristo. É assim que nós vamos ter unidade como corpo e testemunhar ao mundo quem é Cristo. É assim que a gente vai mostrar que o amor está presente no nosso meio. Talvez, meus queridos, a pessoa nem saiba que te ofendeu. Daí a importância de Jesus, agora, trabalhar com quem foi ofendido. Talvez você foi ofendido, o irmão pecou contra você, mas ele não percebeu. Talvez ele não sabe disso. Então você tem que ir e conversar com ele. Qual é o objetivo de Jesus? É ganhar meu irmão, é estar reconciliado com ele de novo. Porque reconciliação fala daquilo que foi quebrado, que foi perdido, uma distância que foi
colocada. Essa é a primeira atitude, o primeiro passo. A primeira responsabilidade é do ofendido. É o ofendido que procura quem o ofendeu para reconciliação. Se você foi, conversou com essa pessoa, ela reconheceu, pediu perdão, você perdoou, pronto, tudo resolvido. Deus é glorificado, vocês são fortalecidos, o Senhor está presente trazendo reconciliação. Há 2 ensinos aqui embutidos nesse versículo que eu queria destacar também. Então não fofoque. Não fale mal do outro. Vá resolver com ele. O texto, se ele me diz para ir imediatamente, arguí-lo entre eu e ele, só conversar com ele, e o objetivo é ganhar o meu irmão, então isso fala para mim que eu não devo falar para os outros dessa ofensa sentida, ou a ofensa a qual eu fui ofendido. Eu não tenho que falar para o outro. O outro ensino é não contribua para fofoca. Alguém veio falar para mim da Edilene, eu falo assim, não, você já conversou com a Edilene? Não, não conversei. Eu falei, então vai falar com ela, eu não quero ouvir. É assim que a gente mata o mal pela raiz. Mas se você fala assim, não, eu já conversei com a Edilene, eu estou vindo falar com você exatamente porque eu não consegui. Aí nós vamos para o segundo passo, que é o verso de número 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Você foi, não resolveu, então você vai procurar 1 ou 2 pessoas de confiança, experientes, maduras, para resolver a questão. O que Jesus está dizendo é, não desista, seja amoroso, seja gracioso, tem que se resolver essa situação, seja paciente, expresse amor e graça para aquele que te ofendeu. Não fuja dele, vá para a direção dele, vá até essa pessoa para resolver. Leve 1 ou 2 testemunhas, é o que Jesus diz, 1 ou 2 pessoas, pessoas sábias, pessoas conscientes que vão poder ajudá-los a resolver isso. O objetivo é reconciliação. Se tudo se resolveu com essas 2 pessoas, 1 ou 2 que ajudaram, ótimo, glória a Deus. Mas e se não? Jesus diz, insista ainda. Verso 17. Se ele não os atender, então dize-o à igreja. Então leva o caso à liderança da igreja. Leva ao pastor, aos pastores, aos presbíteros, para que eles se envolvam e possam também contribuir e ajudar para que tudo se estabeleça, tudo se resolva, para que haja reconciliação. Meus irmãos, e aí Jesus dá uma palavra muito dura no verso 17. Se você foi e não resolveu, você levou gente com você, não resolveu, você levou para a igreja, não resolveu, então considera essa pessoa como gentil e publicano, considera-o como um não cristão, considera como uma pessoa não redimida e não transformada pelo poder do Evangelho, porque aquele que é redimido em Cristo Jesus tem que perdoar. Sabe por quê? Porque é alvo da graça do perdão de Deus. Então tem que perdoar. Jesus diz, olha, se não houver então reconciliação depois desses passos, então essa pessoa deve ser considerada como uma não cristã, não pertence ao reino de Deus. Olha que maravilhoso como Jesus encerra essa orientação para a gente, versos 18 a 20. Ele diz, em verdade eu digo para vocês que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, se vocês estão se reunindo para resolver isso, e isso é uma questão espiritual, não é só de relacionamento, de bate-papo, isso é espiritual, porque diz respeito ao corpo de Cristo, eu estarei lá. Em verdade também vos digo, verso 19, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, vocês estão reunidos para conversar, para resolver, para perdoar, para pedir perdão, porventura pedirem ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Durante muito tempo eu usei esse texto, entendendo que Deus estava falando, olha, onde vocês estiverem reunidos, eu estou lá junto com vocês. E eu perguntava, mas e quando eu estiver sozinho, o senhor não está comigo? Não, estou também. Eu tentava explicar para mim mesmo. Mas o texto tem que ser entendido à luz do seu contexto. O que Jesus está dizendo é, quando pessoas que estão com problema de relacionamento, quando uma pessoa ofendeu outra pessoa,
e elas estão buscando a reconciliação, eu estou ali, presente, para capacitar, para agir para que de fato isso aconteça, porque o maior interessado nisso é Deus, que é o agente de toda e qualquer reconciliação. É isso que ele está dizendo. Então, se até agora a gente estava assim, como isso é difícil eu procurar quem me ofendeu, agora a gente está mais leve, porque Deus está comigo nisso. Ele está presente. Eu vou ali para conversar e Ele está presente, porque eu estou com o coração aberto para dizer para o meu irmão que ele me ofendeu. Meus irmãos, estamos diante do Senhor, estamos diante da ceia do Senhor. Vamos participar da ceia. A ceia é a maior declaração do amor de Deus em nos reconciliar com Ele, porque Ele foi o ofendido pelo meu e o seu pecado e veio até mim e você, entregando Jesus na cruz, para que a gente recebesse perdão. E nós vamos participar da ceia. E nós temos que participar da ceia com o coração aberto. Se você não tem condições de pedir perdão aqui, nem de ir a quem te ofendeu, para colocar a situação e ter a reconciliação, participe da ceia, mas com firme compromisso de, saindo daqui, você entrar em contato com essa pessoa ou essas pessoas e reconciliar, meu irmão, porque nós precisamos. Se o Espírito Santo te incomoda nessa hora, revelando quem você ofendeu, então você tem que ir resolver isso. Você tem que pedir perdão. Tem que resolver essa questão porque ela é importante, ela é urgente. Se o Espírito Santo revela para você quem lhe ofendeu, você tem que ir também e apresentar para essa pessoa o que está no seu coração e buscar reconciliação. Podemos viver isso? Podemos. Podemos por causa do que Deus fez na cruz em Cristo Jesus. Ele nos perdoou, por isso eu posso perdoar. Ele nos redimiu, por isso hoje eu tenho capacitação de também perdoar quem me ofendeu, de pedir perdão a quem eu ofendi. Jesus é o maior exemplo disso. Jesus estava na cruz, seus braços cravados com os pregos. Ele olha para aqueles que o crucificaram, que bateram nele e colocaram uma coroa de espinho, que o humilharam, que zombaram, e faz uma oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não estava dizendo que eles não tinham consciência do que fizeram e da maldade que fizeram. O que Jesus está dizendo é: eles fazem isso porque não conhecem o amor do Senhor. Não conhecem o propósito de tudo isso. Eu e você conhecemos. Eu e você sabemos porque Cristo morreu na cruz, para nos perdoar. Então precisamos agir com perdão. Isso é tão difícil a gente colocar em prática, porque a gente tem que lidar com o nosso próprio coração, nosso próprio eu, nosso orgulho, nosso coração ferido e machucado, nosso orgulho que foi ferido. Então é muito difícil. É tão difícil para a gente como foi para Pedro. Olha comigo aí os versos 21 e 22. Depois que Jesus fala tudo isso, dá orientação, olha o que Pedro fala. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro estava estipulando o teto dele. Até 7 vezes eu dou conta. Mas o problema é a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu não te digo que até 7 vezes, Pedro, mas até 70 vezes 7. Difícil. Aí Jesus não dá o assunto por encerrado. Jesus conta uma parábola do credor incompassivo. Um homem devia para alguém uma quantia impagável. Ele não tinha como pagar aquilo. O seu credor, então, manda buscá-lo e fala: olha, você me deve isso. Ele falou assim: eu não tenho como pagar, eu vou trabalhar e vou pagando. E o credor, então, faz o quê? O perdoa. Aquele que saiu dali perdoado, daquela dívida impagável, encontra alguém que devia para ele uns trocados. Ele então pega e fala assim: paga o que você me deve. O que devia os trocados fala assim: eu não tenho como te pagar. Ele falou assim: então você vai ser preso e vai ficar lá até você me pagar. Aqueles que sempre ficam prestando atenção no que está acontecendo, ouviram e foram lá falar para o credor daquela
quantia impagável. Ele fala, é assim? Manda chamar ele de volta. Aí você lê comigo aí, versos 32 a 35. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Veja como isto é sério. Note o que Jesus está dizendo para mim e para você. Se você que tinha uma dívida impagável, Deus diz, te perdoei, por que você não perdoa o seu irmão? Por quê? Você lembra da oração que Jesus ensinou, Mateus capítulo 6? A oração do Pai Nosso? No finalzinho dela. Como é que a gente ora? E perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos pedindo, Senhor, me perdoe como eu perdoo. Veja como isso é sério para mim e para você. Não é fácil, mas é possível, por causa do que Cristo fez por mim e por você. A morte de Jesus Cristo na cruz, ela nos reconciliou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nos reconciliou uns com os outros. Somos um em Cristo. E agora, como novas criaturas em Cristo, temos que viver a partir dessas realidades. Então, se você ofendeu alguém, o Evangelho está dizendo, vá lá pedir perdão. Se você foi ofendido, o Evangelho está dizendo, vá lá, conversa com essa pessoa, explica o que aconteceu, abra o seu coração para perdoar. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos e nós orarmos. Porque não vamos conseguir colocar isso em prática se nós confiarmos apenas na nossa força de vontade, na nossa disciplina, na nossa disposição. Isso não vai acontecer. Nós só vamos colocar isso em prática se nos entregarmos ao Espírito Santo, pedindo a Ele, me dê forças para perdoar, me dê forças para pedir perdão. Me dê forças para ir a quem eu ofendi, me dê forças para eu ir a quem me ofendeu. Porque o objetivo é reconciliação, para adorar, glorificar e exaltar o nosso Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e a sua situação seja mais complicada. Você ainda não foi até a quem você ofendeu, Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te ama, aquele que quer que você caminhe com Ele, mas você está distante dele. Você não quer viver com Deus, você quer viver a sua vida do seu jeito. Você está em rebelião contra aquele que te criou, a imagem e semelhança dele, para você viver com Ele, sobre as leis dele, que são perfeitas. E aí você quer viver conforme as suas leis. E aí você só tem batido cabeça e sofrido tremendamente. Então você que precisa vir àquele a quem você ofendeu, pedir perdão, porque Ele está de braços abertos para te dar a vida eterna em Cristo Jesus. Você só precisa se arrepender, entregar a sua vida e de falar, Senhor Jesus, eis aqui a minha vida, eu quero que o Senhor me perdoe e que o Senhor seja o Senhor da minha vida e guie os meus passos. Faça essa oração. Entregue a sua vida a Cristo. Seja reconciliado e usufrua desse poder e dessa capacitação para viver reconciliado com os outros, podendo perdoar e também pedir perdão. Pai amado, eu quero antes de tudo agradecer ao Senhor. O amor do Senhor nos alcançou, nos reconciliou completamente de graça. E é uma dívida tão grande, e a gente precisa pensar mais sobre isso, Pai. Ela era impagável, não tinha como a gente pagar isso.
Somente alguém sem pecado poderia pagar pela nossa dívida. E foi o que Jesus fez, ele assumiu o nosso lugar na cruz. E por isso nós somos reconciliados. E hoje temos vida eterna, vida abundante, vida que nos permite reconhecer que somos pecadores, que ofendemos os nossos irmãos, as pessoas e pedir perdão. Vida que nos permite também reconhecer que ofendemos as pessoas. Não apenas somos ofendidos, mas que ofendemos. Então, vida que me ajuda a ir pedir perdão, mas vida que me ajuda a ir até o meu irmão, explicar para ele, contar para ele que ele tenha a oportunidade de reconhecer o seu pecado e também me pedir perdão, e nós sermos reconciliados para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, pois é por causa de Cristo que isso é possível. E em nome dele nós oramos. Amém. Gratos por isso, eu quero te convidar para ficar de pé, e nós vamos cantar que bendito é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele nos purificou em seu sangue de todo pecado, nos deu a salvação e nos dá vida abundante. E nós vamos cantar, seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. E hoje a gente pode cantar louvores. E faça isso com o coração alegre pelo que ele tem feito.